é 106,3 FM. E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é 99,9 FM. Ah, você também pode ouvir pela internet em novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia. Começa agora curso interativo Prosperidade Plena. Muito bem, meus amigos, muito bem. Bom saber que você está ligado aqui na Rádio Novo Tempo. Estamos começando agora, aqui na sua Novo Tempo, é claro, mais um Prosperidade Plena, né? Muito obrigado a você que está com a gente, sintonizado aqui na 95,7. Você sabe que é a sua melhor companhia. E hoje o assunto, gente, é um assunto, eu acho, muito importante. Vai ter muita gente acompanhando o programa de hoje, porque tem muita gente que tem dívidas, né? E a gente sabe, dívida é muito ruim. Dívida é péssimo, né? Você começa preocupado com as contas, preocupado com um montão de coisa. Não é, gente? Quem aí não tem dívida, né? Ou já teve dívida, não é complicado? Você não dorme direito, fica pensando o que vai fazer para pagar aquela dívida. Sem contar a pessoa te cobrando, te ligando, mandando mensagem, mandando torpedo. Naquela época era torpedo, hoje manda e-mail, hoje as pessoas ligam para você cobrando. Quando é que você vai pagar? E pior, vem os juros também, né? O que fazer diante de tudo isso é o que a gente vai tratar no nosso programa de hoje. Lembrando que você pode e deve participar com a gente, pode interagir através aí do nosso WhatsApp, que é o 21 98 048 0957, tá? Eu quero que você responda a nossa pergunta de hoje. Você costuma fazer empréstimos para pagar dívidas? Será que vale a pena? Estou devendo aqui R$5.000. Aí eu pego R$5.000 no banco tal, pego com alguém, enfim, e pago essa dívida. Será que vale a pena? Você já fez esse tipo de coisa? Você já pegou algum empréstimo, fez algum empréstimo para pagar uma dívida anterior? Sim ou não? É a nossa pergunta hoje para você participar. Bom, e hoje vamos para os nossos amigos aqui que sempre participam com a gente. Já estão preparados aqui, como sempre, Pastor Custódio e o Pastor Carlos Rafael, meus amigos. Pastor Carlos Rafael, semana passada estava ocupado, lá não pôde vir, estava gravando vários vídeos, né? Mas hoje está de volta. Tudo bem, Pastor Custódio? Tudo bem, Jorge. Bom dia, né? Para todos que estão aí conectados e sintonizados na melhor rádio do Rio de Janeiro. Tem que se lembrar que é a melhor rádio do Rio de Janeiro. Quem está ali participa conosco, deixa a sua pergunta ali, conforme o Jorge já falou, ou responde, né, Jorge? Responde. Mas estamos aqui felizes por mais esse encontro, vamos falar sobre um assunto tão importante, sobre parte financeira, né? Saúde financeira é saúde total da nossa família. Saúde total. Carlos Rafael, e aí, meu amigo? Tudo bom, Diógenes? Bom dia para ti. Bem. Bom dia para os nossos amigos que estão na sintonia da Novo Tempo, como diz o pastor Custódio, a melhor do Rio, né? É muito bom a gente voltar. Semana passada não pude estar aqui com vocês, mas para mim sempre é uma alegria e uma honra participar à mesa com figuras tão ilustres como essas que eu tenho aqui, Diógenes e o pastor Custódio, e com essa audiência tão qualificada que a Novo Tempo tem aqui no Rio de Janeiro, né? Eu pensei que você fosse brincar, essas figuras ricas. Também também. Só o Custódio. O Custódio Só eu, né? Riquíssimo. Ontem, falando na rádio de Teresópolis, 96,1. Tá aí a locutora no ar. Pastor, me dá a receita aí por como você fez para conquistar a tua casa própria, etc. Eu tive que falar ao vivo lá para a turma lá. Ela ficou sabendo? Você contou para ela também? Ela estava ouvindo a rádio também. Ouvindo a nossa? A nossa rádio. Andressa. Um abraço para os amigos de Teresópolis, né? Nosso sinal tem chegado lá, viu, Diógenes? Fiquei sabendo também, hein? Um abraço para os nossos amigos de Teresópolis, toda a região serrana aqui do Rio. Que Deus abençoe vocês, viu? Aliás, um abraço para os amigos aí do Meu Dom. Me mandaram mensagem que estão acompanhando a rádio também, né? Um abraço aí para vocês. Aliás, eu também fiquei sabendo, viu, o pastor Carlos Rafael, amigos até de Friburgo. É mesmo? Friburgo. Uma ouvinte de Friburgo mandou mensagem, acho que ontem, anteontem, dizendo que tá pegando limpinho lá na casa onde ela trabalha.
Rapaz, olha só, Diógenes, Incrível, né? O poder da rádio, né? Então deixa um abraço aí pros nossos amigos da região serrana, que não sei se tá muito frio aí. Manda um recado pra gente aí, avisa aí. Você tem dúvida? Deve estar um gelo. O pessoal tá de hora dessa debaixo dos cobertores ainda, com frio que faz a serra, né? Eles, né? Gente, muito bom. Bom ter vocês aqui com a gente de novo. E só quero te lembrar, tá? Você que tá com a gente aí, esse material que a gente está oferecendo para você, a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, é totalmente de graça, tá? Se você quiser ampliar ainda mais o seu conhecimento, investir seu dinheiro, ter sucesso financeiro, você precisa desse material. Ele é tirado das Escrituras Sagradas, então pode ler sem medo, tá? Só mandar para a gente 21 98048 0957. Muito bem, então vamos lá, porque o assunto de hoje é muito especial e eu sei que vai faltar tempo para a gente poder discutir tudo aqui. Por isso eu quero aproveitar o máximo que eu posso do nosso programa. Vou pedir aqui para o pastor Carlos Rafael, que está estreando, né? Para fazer oração para a gente. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo bom descanso que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de agora poder abrir a palavra, poder estudá-la. Esteja com cada um dos nossos ouvintes. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos começar. Pega a sua Bíblia aí, você que tem condições, né? A gente vai usar alguns textos da Bíblia para te orientar também. Vamos tirar algumas lições importantes de personagens e é por isso importante você depois acompanhar. Quero só lembrar um detalhezinho que a gente vai colocar essa gravação lá no Spotify. A gente tem ali uma conta no Spotify para que você possa acompanhar, porque eu sei que tem muita gente que não está podendo acompanhar a programação toda. Você está trabalhando aí, está ouvindo, mas não está atento. Então vai estar disponível lá para você. Se você quiser, é só mandar Spotify, manda a frase eu quero Spotify e tal, ou Spotify, que a gente manda para você o link. E também lá no nosso canal no YouTube, a gente sobe depois, não faz ao vivo, sobe depois, assim que acaba o programa, a gente coloca lá para você ter acesso e assistir também, tá? É só seguir a gente, @Rádio Novo Tempo _Rio, tá bom? Se eu não me engano, aí depois eu corrijo para você. Bora lá? Começando aqui, gente, logo de cara o tema de hoje, como superar as dívidas. Aqui tem mais uma daquelas historinhas, né? Vamos chamá-la de Maria, não é o nome dela, um pseudônimo. Ela tinha 20 anos de idade e foi diagnosticada com oniomania. Para você que não sabe, oniomania é uma doença moderna, que é chamada de transtorno compulsivo por compras. Há 8 meses, essa moça chamada Maria, de 20 anos, faz acompanhamento com um psicólogo que procura desvendar seus misteriosos desejos pelo acúmulo de coisas. Veja, ela tem 23 pares de sapatos, 17 calças jeans e dezenas de camisetas de marcas famosas. Além disso, ela tem uma infinidade de relógios. Ela coleciona com muito carinho todos eles. No último mês, para você ter uma ideia, ela teve que trancar a faculdade por causa de mensalidades atrasadas. Você pode estar pensando assim, a Maria deve ser muito rica, né? Pois é, ela não é rica e muito menos mora num bairro de classe média na cidade dela. Ela ganha, gente, em torno de 2 salários mínimos por mês e conseguiu contrair uma dívida financeira absurda junto às lojas de departamentos. Que história triste essa, né, pastor Custódio? Pessoas que têm um problema. E se você não descobrir esse problema antes que realmente vire uma bola de neve, você entra nesse emaranhado de uma dívida aqui. Ela tem um problema. Como a pessoa tem uma patologia, uma doença, ela tem uma doença. Ela descobriu isso. Então, é uma doença que ela tem de consumir, comprar. Eu conheci uma família assim, viu, Diógenes? Você conheceu? Conheci. A família ela tinha posses. Ela comprava bastante. Ela tinha um problema emocional muito forte, mas ela comprava bastante. Ela ia para fora do Brasil, ia para América. Ela tinha uma compulsão para comprar as coisas. Só que ela guardava. Eu perguntei, por que você guarda tantas coisas? Aí, depois que ela conheceu, olha que interessante, depois que ela conheceu a verdade plena da palavra de Deus, ela mudou. Hoje ela não usa remédio, medicamento nenhum e não tem mais essa compulsão de comprar. Tinha um armário só guardado só de coisa, de bolsas. Olha isso. Comprava e só usava 3 e tinha 50. Nossa, que isso, hein? Olha só, para ter uma ideia.
Incrível, né? E aí, ô, Rafael, você já conheceu alguma história assim? Nesses seus anos aí de pastor? Olha, Diógenes, não nessa proporção, né? Mas já vi e me deparei com pessoas que realmente tinham também uma dificuldade em controlar as suas despesas. Gente que estava mexendo até assim com empréstimos, a gente chama assim vulgarmente agiotagem, né? Porque estava com dívidas tão grandes que não conseguia mais ir ao banco, o banco já não tinha mais crédito para aquela pessoa, ela estava recorrendo a terceiros e assim, a gente teve que criar uma rede de apoio para ajudar aquela pessoa, porque de fato, sozinha ela não ia conseguir sair. Eu estou perguntando isso para vocês porque a gente tem aqui o nosso material e olha só, aqui tem uns dados muito interessantes. De acordo com pesquisas recentes, eu acho que essa pesquisa está um pouquinho até atrasada, mas não tem muita diferença, acho que perto do que a gente tem hoje, né? Você tem uma atualizada aí? Tem? Então, por favor, pastor Custódio, então, você que é o cara aí das finanças, dos números, tá vendo? Por isso que ele é milionário, né? Como é que é isso? Você tem aí, me de olho na Bolsa de Valores, o cara. Agora eu vou ficar até sem graça aqui, o milionário, da graça de Deus, somente. Mas olha só, essa pesquisa aí que ele fala, de repente, aqui a gente vai só corrigir um detalhe, o CNDL, né? Ele mostra que é nacional, é a Confederação Nacional de Dirigentes Logística. Ele fala o seguinte, que 70,73% hoje. Estão milhões de pessoas inadimplentes. Aqui ele fala da inadimplência das pessoas brasileiras com acima de 18 anos inadimplentes. Então chega a 70,73%. Uau! Mês de maio de 2025. Então mostra também o seguinte, que essa inadimplência cresceu gradativamente em um número assim, assustador. Perfeito. Imagina que 70,73%, ou seja, 40, eu creio ali que milhões de pessoas inadimplentes. Tem quantas pessoas, na nossa população adulta do Brasil? Então, eu creio que ali nós temos ali 40%, 46% de pessoas hoje endividadas, ou seja, inadimplentes. É mesmo? 46%? De pessoas adultas. Porque quando ela mostra aqui, é 70,73% de milhões inadimplentes. Então, a gente vê o seguinte, como é que a pessoa chega a um ponto de entrar nessa estatística? É quando ele compra e não consegue pagar. Comprou em prestação. E sabe qual, Diógenes, a pior coisa que existe é você comprar em parcelas. Eu só digo o seguinte, você pode entrar em parcelas quando é um investimento. O que é um investimento? É você comprar, adquirir uma casa própria, um terreno. Aí você compra em parcela, está investindo o teu recurso ali. Então, mas quando você compra bem de consumo, como roupas, sapatos e outras coisas mais, e compra do mês, fazer a compra do mês, parcelado no cartão, você está endividado, não tem dúvida. Então entra nessa estatística aqui. E aqui fala da inadimplência quando você compra em parcelas e o boleto chega e você não consegue pagar. Isso é inadimplente. Deixa eu aproveitar aqui, voltando só um pouquinho, porque eu achei interessante aqui, alguém disse aqui, um americano escreveu o seguinte, sobre quem está devendo, né? Quem está aí devendo tudo. Ele descreveu assim, é um indivíduo que dirige um carro comprado por meio de financiamento bancário, ao longo de uma autoestrada construída mediante empréstimos, com combustível pago com um cartão de crédito, indo abrir um crediário em uma loja de departamentos para poder decorar a casa, também financiada com empréstimo bancário, com móveis pagos à prestação. Parece que ele descreveu exatamente o que acontece. Quem está endividado. Né? Ele vai só amarrando, vai costurando uma dívida com outra, né? Um empréstimo com outro. E é por isso que a gente está perguntando hoje para o nosso ouvinte. Você costuma fazer empréstimo para pagar uma dívida? Responde para a gente aí. Você costuma fazer isso? Vai conversar com o seu gerente do banco e aí ele vai te oferecer, não, faz isso porque vai ser bom para você, vou colocar aqui um juros bem baixinho, papai, e você vai paga uma dívida fazendo outra. Será que já você vai responder, eu sei que você quer falar se vale a pena, eu sei que você quer falar, mas não vai falar agora não, vamos manter a nossa audiência, tá? Mas o ouvinte vai responder se ele faz isso e você depois vai dizer pra gente se vale a pena ou não. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a Bíblia, pastor. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre dívida? Será que ela define a dívida? Será que na época dos nossos antepassados, na época de
Salomão havia dívidas? É o que a gente vai saber agora. Provérbios 22, verso 7. Vou pedir aqui para o pastor Carlos Rafael ler esse texto para a gente. Muito bem, Diógenes. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A definição da Bíblia com respeito à dívida é que ela, de fato, é uma escravidão. Você se torna um escravo daquele a quem você deve. Né? Então, Salomão, lá na antiguidade, lá nos tempos passados, eles já entendiam e já tinham essa consciência, Diógenes, que a dívida nada mais é do que alguém que está acorrentado, está preso, né? Está sequestrado por algo que ele, infelizmente, não conseguiu controlar. Muito bom, pastor Custódio. Eu acho muito interessante esse conselho bíblico, porque a comparação com a escravidão mostra que a dívida ela tira a liberdade da pessoa, pois passa a viver com a obrigação de pagar sob o controle do credor, né? E outro ponto importante também aqui, que a gente pode entender, a aplicação prática para a gente. A dívida pode limitar mesmo, escolhas, causar sofrimento emocional e espiritual. E a Bíblia, eu creio que a Bíblia não proíbe totalmente o empréstimo, mas ele alerta contra o quê? Os seus perigos. A gente tem que entender isso. O ideal é boa, o ideal para a gente, o ideal que a Bíblia também está dizendo que é o ideal bíblico, né? É a boa administração evitando dívidas sempre que possível, né? Então, você se tornar, como o Carlos Rafael falou ali, tornar escravo. Imagina você tornar escravo, não tem liberdade nenhuma. Perdeu a liberdade. E o que a dívida faz, ela escraviza as pessoas também. Então, aqui Salomão foi muito sábio, ter cuidado, evitar, ter boa administração. Interessante, Jorge, que você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum que fala assim, você tem que ganhar mais. Tem pessoas que querem uma justificativa para a dívida, sabe o que é? Eu tinha que ganhar mais. Eu tinha que ganhar um pouquinho mais. Por isso que a minha receita não está dando para cobrir as despesas. Não tem esse não é uma justificativa plausível, né, para você colocar aí. Você realmente quer administrar, ganhar, viver dentro do contexto daquilo que você recebe. Então, você não cria despesa. Você faz as despesas de acordo com a sua receita. Muito bem. Você falou muito bem. Tem muitos que falam assim, mas se eu ganhasse mais ia estar melhor, né? Ia estar melhor financeiramente falando, mas não é bem assim, né? Se você ganhasse mais, você ia gastar mais. Então, esse é o pior problema, né? Você não saber administrar o seu dinheiro. Deixa eu pensar aqui o que a gente pode ainda comentar em cima disso aí. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho naqueles personagens. Não sei se vocês pensarem em algum personagem que teve algum problema financeiro. No passado a gente teve algum? Não me lembro agora de nenhum personagem que teve dívidas no passado. O pastor Carlos Rafael é fera, né? Peguei vocês agora, hein? O Diógenes botou a gente na mira da verdade. Né? Assim, Diógenes, o que nós vemos na Bíblia é que, de fato, há uma orientação, um aconselhamento, né? Uma advertência para que, de fato, a gente evite a dívida. Eu vou mencionar algo agora, e a gente vai até depois comentar mais. Todos nós já nascemos com saldo negativo, né? Todos nós já nascemos com saldo negativo aqui. Entretanto, o que nós vamos ver, de acordo com as finanças, é que a Bíblia vai trazer uma orientação de que é necessário evitar a dívida. E uma vez que você já entrou, o amigo ouvinte está pensando assim, poxa, eu já estou na dívida, o que eu faço? E agora, como é que eu vou? Né? Tem uma escritora americana chamada Ellen White, ela vai dizer o seguinte, Diógenes, nós devemos evitar a dívida, devemos evitar contrair dívidas, assim como evitaríamos a lepra. Então, veja, se você tem condições, se você ainda não está endividado, você tem condições de não entrar, meu amigo, não passe por essa porta. Mas se nós já estamos falando aqui com amigos que, infelizmente, já se encontram amarrados por essa escravidão da dívida, calma, respira. Pastor Custódio daqui a pouco tem um recado para você. Mas assim, fique tranquilo, pois não é o final do mundo. Né? Eu me lembro de uma vez que eu estava visitando uma pessoa e assim, estava muito endividado, muito mesmo, Pastor Custódio, muito. E não sabiam nem mais o que fazer. E eu percebi ali que a minha visita pastoral era uma visita que, mais do que trazer qualquer orientação, eu tinha que tranquilizar aquela mente, né? E eu fiquei ali em oração, Senhor, o que eu posso dizer para essa pessoa? Ela está
sendo torturada emocionalmente, a consciência e tal. E aí, o que Deus colocou na minha cabeça para me falar para aquela pessoa foi o seguinte: meu amigo, você não é o único que está devendo. Descanse em paz. Como você, existem milhares. Então, assim, para aquele momento, eu imagino que aquela palavra para aquela pessoa trouxe para ela pelo menos um alívio de entender de que não era o final de tudo. Havia condições dela sair daquele buraco, daquele poço, né? E a gente daqui a pouco vai aprender como que nós podemos dar esses primeiros passos. Muito bom. Quer falar alguma Jorge, coisa, pastor? Só colocar o seguinte, A Bíblia fala, sim, de alguém que estava endividado. Tá vendo? Ele ganhou tempo ali. A Bíblia fala... Eu vou falar por que eu fiz essa pergunta para você. Você vai dar a tua resposta. Não, porque eu me lembrei muito que tinha aquela questão de escravos. Né? A pessoa, quando devia, ela virava escrava, não era verdade? E tinha até a questão do 7º ano que tinha que liberar. Era muito presente isso sim, gente. Sim. Mas a Bíblia menciona a história de uma mulher que estava endividada. Isso no Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento. Estava totalmente endividada. Não tinha mais esperança, mas chegou o profeta, o homem de Deus, Eliseu, e aconteceu. Ele vai contar essa história daqui a pouquinho para você, que você vai saber como ela saiu das dívidas. Ela estava endividada, mas saiu das dívidas. Ele vai saber daqui a pouco. Jorge, rapidinho. Quando o pastor Rafael estava falando aqui dessa visita, eu também tive uma oportunidade de fazer uma visita em alguém que estava marcado para morrer. Nossa. É? E ela estava no evangelismo que eu estava fazendo na igreja, falou: pastor Mivo, pode fazer uma visita para mim amanhã? Eu falei: amanhã, estarei lá 10 horas. Só que ela quando ela me contou a história, e ela era uma viúva que ganhava bem com a aposentadoria dela, tinha R$ 4.800 de aposentadoria em 2016. Só para você ter uma ideia. E ela pegou, se entrou em dívida, não tinha necessidade, porque ela era viúva, morava em casa própria, tinha uma aposentadoria dessa e estava endividada com dinheiro nas mãos de agiota, meu irmão. Ai, gente. E o agiota, ela prestou R$ 4.000 do agiota, ele estava cobrando, ele já tinha pago 6 e ele estava cobrando mais R$ 8.000 dela. E ela falou, em outras palavras: se você não me pagar daqui 15 dias, eu vou tirar a sua vida. E imagina a situação dela. Mas nós estivemos dando um conselho, graças a Deus ela saiu dessa situação, pagou a dívida e está viva até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Deixa eu pegar com vocês aqui. Vocês querem trazer aqui um pensamento da pergunta 2, Provérbios 22? Acha interessante? Eu acho que a gente já comentou que deve se evitar, né? Não precisa, então... Vamos seguir então adiante. Podemos seguir. Vamos seguir então. Agora sobre a atitude de alguém que tem dificuldade financeira. Salomão, grande sábio aí, rei, ele dá algum conselho? Porque nós temos que sempre pensar na Bíblia, né? Para sair dessa situação que é complicada. O que ele fala? O que ele fala? Pastor Custódio. É a pergunta 3 para a gente, Isso, né? Então, ele fala assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, faça o seguinte para se livrar: vá e humilhe-se e insista com o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela das mãos do caçador, como a ave do laço do passarinheiro. Então, o que acontece? Esse texto bíblico aqui está mostrando para a gente aqui o seguinte: primeira atitude da pessoa estar aí endividada, né? Ou seja, dificuldade financeira. A atitude recomendada por Salomão: reconheça o erro. Primeira parte, reconheça o erro. Caiu numa armadilha das palavras que disse, ou seja, reconheceu. E assumir um compromisso com aquilo ali. Tem primeiro reconhecer. Segundo ponto que ele coloca aqui pra gente: seja humilde e proativo. Ele fala bem: seja humilde e proativo. Vá e humilhe-se e insista com o seu próximo. Às vezes a pessoa não tem a atitude de se humilhar e não é nem proativo. Ele é passivo da situação. Ele está dizendo assim: seja proativo. O terceiro ponto que ele destaca aqui, não perca tempo. Ele fala: não perca tempo. Não se entregue ao sono. Vou dormir tranquilo que vai resolver tudo. Vai cair do céu? Não vai, meu amigo. Não perca tempo. Não se entregue ao sono. Ele coloca aqui: não procure descansar. Urgente. Ele coloca assim: agir rapidamente para sair da situação. Tem gente que fica tranquilo, ele está endividado, está cheio de dívida, não tem dinheiro para comprar nem uma verdurinha do final de semana, mas ele está tranquilo. Vai cair do céu? Não vai cair do céu. Aí ele coloca ali. O quarto ponto que eu destaco aqui no texto lido pela palavra de Deus é: busque libertação imediata. Ele coloca: como a gazela foge do caçador ou a ave do laço, a ideia é:
fuja das dívidas com determinação e agilidade. Então, corre logo, né? Corre logo. Então ele está dizendo isso pra gente. Ele está resumindo, mostrando isso pra gente que tem... Olha o conselho que ele está dando aqui. Às vezes a gente está num momento que é endividado, Jorge, e fica assim, passivo. A situação está complicada, mas ele está passivo, ele não se mexe. Não vai no seu credor, não vai conversar com o gerente do banco. A dívida só está virando uma bola de neve. Aí o que acontece? Uma pessoa está ali passiva, vai resolver? Não. Tem que procurar. Está endividado? Tem uma dívida grande? O que tem que fazer? Procurar a dívida que tem maior taxa de juros. Hoje eu diria para você que é o cartão de crédito. Então você tem que realmente estagnar essa dívida. Ou com alguma coisa você tem que fazer. Porque se você pegar um dinheiro emprestado, um consignado, para pagar um cartão de crédito, ainda é vantagem, que a taxa de juros consignado é menor do que a taxa de juros do cartão de crédito. Então ele já respondeu aquela questão. Vale a pena pegar empréstimo para pagar uma dívida? Quando se trata de um empréstimo para pagar uma dívida de cartão de crédito, cuja taxa é menor, vale a pena. Vale a pena. Um consignado a taxa é menor. E o juro do cartão de crédito é exorbitante. Então tá aí, ó, dica para você. Se você tá enrolado por conta do cartão de crédito, vale a pena você ver um empréstimo para poder quitar e aí vai ser bem mais fácil você quitar a dívida. E talvez, Diógenes, nisso que o pastor Custódio mencionou, procure talvez aquela dívida que tem uma taxa de juros maior. Né? Pode ser um empréstimo ou o que for. Veja das dívidas que você possui, aquela que tem um juros maior e já comece a amortizá-la. Porque como é um juro mais alto, se você deixa passar muito tempo, isso vai gerando realmente algo proporcional e grande. Eu tenho só a experiência do meu pai, está até na audiência agora. Papai, ele... Qual é o nome dele? É Carlos. Já sei que seu nome é Carlos, né? Então, ele está na audiência também, está acompanhando. Ele, olha, faz algo bem extraordinário. Sim. Eu fico acompanhando já há alguns anos, né? Toda vez que ele recebe, ele tem um caderninho dele. E o caderninho dele é o caderninho das anotações. Uau. É o que entra, é o que vai saindo e ele vai calculando ali. Ele faz isso de uma maneira muito manual, né? E ele vai escrevendo. Eu observo aquilo, Diógenes, como algo muito positivo, né? Eu faço mais no meu celular, mais digital, mas se você tem condições, anote tudo aquilo que você recebe, aquilo que você gasta, porque vai facilitar de você ter uma compreensão exata de como está a sua saúde financeira. Deixa eu trazer aqui a gente acabou esquecendo de passar um dado aqui importante, porque nem todo mundo tem esse material que a gente está passando aqui. E aí foi feita uma pesquisa, é claro que ela não está bem atualizada, mas foi o Procon que fez essa pesquisa um tempo atrás e que chegou-se à conclusão bem interessante aqui. As pessoas estão endividadas, né? Olha só, as causas principais são descontrole financeiro. A maioria tinha problema porque não tinha o controle financeiro. 42% das pessoas. Aí apareceram os que estavam endividados, mas por conta de desemprego. São pessoas que não seguiram aquelas orientações que a gente deu de guardar pelo menos um valor ali, um fundo de reserva. Lembra que a gente falou na semana passada, pastor Custódio? Sim. Né? De 6 meses. Né? Aí exatamente. Chegou o desemprego, 22% aconteceram, 22% dos ouvintes ou das pessoas estavam agora endividadas porque não tiveram um fundo de reserva. E aí apareceu também uma das outras causas, a terceira causa foi redução de renda, ou seja, passaram a ganhar menos, 14%. E aí, o último, doença pessoal ou de um familiar. 12% contraíram uma dívida porque apareceu uma enfermidade, não estavam preparadas. Isso é muito sério. Agora, tem um outro lado também, que eu acho que a gente deveria depois destacar aqui, depois do intervalo. Tem dívidas que acontecem não porque eu comprei, mas porque eu emprestei para alguém. E acontece muito de você, com a intenção de ajudar, emprestar o seu cartão de crédito para alguém. Perigo. Esse assunto vocês não queriam tocar, mas eu vou tocar na ferida. Vamos pro intervalo. Eita, esse é o perigo. A gente volta... Eles ficam com medo do que eu vou falar aqui. Mas eles têm que ficar com a gente, não pode ir embora. Não pode ir embora, não. Não abandona a gente, não. A gente volta já. É rapidinho, hein? Tô esperando por você. Rapaz, você está ouvindo Curso Interativo Prosperidade Plena. Conheça
Peça a CPB Livraria Rio. Aqui você encontra bíblias, lições da escola sabatina, devocionais e livros para todas as idades. Temos também produtos Super Bom, granolas, sucos e uma variedade de alimentos saudáveis. E o melhor, com frete grátis e delivery para você. Visite-nos na Rua Conde de Bonfim, 80, Loja A, Tijuca, de segunda a quinta, das 8h30 às 18 horas e sexta até às 16 horas. Quer mais praticidade? Chame no WhatsApp 21 3872 7375. CPB, para toda a vida. O projeto Anjinhos da Esperança incentiva as crianças a levarem a palavra de Deus a outras pessoas através de suas doações. Você pode cadastrar o seu filho, sobrinho ou neto e participar com uma doação mensal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 98176 6630. 12 98176 6630. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Todo mundo gosta de ouvir boas histórias e a Bíblia está cheia delas. Abraão, nós vamos ter um bebê. Você está grávida? Sim, meu amor. A promessa de Deus se cumpriu. Todo sábado e domingo às 9 horas da manhã tem Máquina de Histórias. Vem com a gente se surpreender, divertir e aprender com as fantásticas histórias da Bíblia, aqui na Novo Tempo. Bons hábitos nos proporcionam uma vida com qualidade e previnem doenças. Praticar exercícios físicos, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, beber água, se alongar durante o dia, fazer atividades relaxantes e cultivar bons relacionamentos são alguns hábitos que nos trazem saúde. Que tal incluí-los na sua rotina? Tenha um estilo de vida saudável e viva melhor. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Os relacionamentos têm papel fundamental para termos uma vida longa, com qualidade, cheia de saúde. Mas é preciso cuidar dessas relações. Se atente às necessidades e sentimentos das pessoas à sua volta. Seja presente, vale usar as tecnologias para isso. E aceite as diferenças. O salmista diz: como é bom e agradável viver em união. Pronto para cultivar os seus relacionamentos? Novo Tempo, juntos com você. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Quero estudar a Bíblia. Como faço para pedir um estudo bíblico? Você pode pedir o seu estudo bíblico gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou pelo nosso site biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Voltamos a apresentar Curso Interativo Prosperidade Plena. Muito bem, já de volta aqui com o nosso curso Prosperidade Plena, agradecendo a você imensamente por nos permitir fazer parte aí da sua manhã, do seu dia. Não sei se você está assistindo a gente aí pela internet de noite, de madrugada, pensando nas suas dívidas. O assunto de hoje é dívida. O pastor Custódio está preocupado com a pergunta que eu lancei aqui para ele, né? Gente, quando acontece de você contrair uma dívida porque você não foi muito feliz, não soube administrar, você até consegue, de repente, falar com o gerente do banco lá e pagar a sua dívida. Ou aconteceu, como a gente falou aí, de você ficar desempregado ou uma enfermidade aconteceu familiar. Agora, quando o problema é de terceiro, você, na boa vontade, emprestou o cartão de crédito para alguém e a pessoa prometeu: olha, eu vou pagar... Me empresta aí que eu vou pagar, eu vou receber um dinheiro aqui, ó, é certo, tal. E a pessoa falha com você, é terrível, é ou não é? E aí, o que fazer numa situação como essa? Será que dá para fazer? Será que tem como fugir disso? Ou a dívida é minha e ponto final? Pastor Custódio, você que tem muita experiência aí, já viu muitos casos também. Teve algum caso parecido aí que você viu, pastor? Olha, eu já vi, Diógenes, na minha vida, no meu ministério, pessoas que tinham um coração bom, né? Uhum. E aquela pessoa do coração bom, aposentado, uma conta bancária tranquila e também um valor que ele tinha de cartão de crédito, um valor limite de cartão de crédito muito, muito bom, substancial. Então, tinha pessoas que usavam da bondade desse amigo
para fazer pedidos para ele. Como assim? Compra uma geladeira para mim, compra uma máquina de lavar, compra um celular, tudo em parcelas. Pagava 2, 3 parcelas, depois esquecia. E o que acontece? Aí esse amigo falou para mim assim, olha, esse me deve, esse me deve e esse me deve. Tudo pertinho dele. Nossa. E detalhe, o que mais me chateia, sabe o que acontece, Jorge? Pensar aqui e falar, pô, quem sabe o ouvinte está aí, também se chateou uma vez numa situação dessa, é que o devedor, às vezes, esquece de pagar. Mas o credor, meu amigo, ele nunca esquece. Se você passar 10 anos devendo ele R$10, quando voltar ele fala assim, bom dia, amigo, tudo bem? Você pensa que os 10 anos realmente é uma distância, né? Muito tempo. Ele esqueceu. Ele vai lembrar, meus 10 anos que você nunca me pagou. O credor não esquece. Então eu acho nesse ponto aqui, emprestar cartão de crédito, emprestar cheques bredatados, emprestar o seu nome, não deveria entrar, você não deve entrar nessa. Se você tem dinheiro para pagar, vai lá e paga. Mas emprestar se a pessoa ficar devendo, ele vai colocar você numa bola de neve também, vai colocar você em complicação. Se seu salário contempla pagar uma dívida de 2, 3, 4 mil reais que você emprestou para alguém, tranquilo. E se você não tem aquele recurso? Aí você está endividado também, igualzinho o seu amigo emprestando. Então é melhor não ter compaixão nesse momento. Você pode ajudar de uma outra forma, não emprestando o seu nome, o cartão de crédito e o cheque especial. Nem que seja da família? Eu acredito que você da família você conhece. Da família você vende até o teu carro para poder você ajudar a família, até apertado. Você faz tudo pela tua família. E você não vai tirar... Não vou ser usar de misericórdia? Vai usar de misericórdia, porque a família se ajuda. Sim. Um precisa de eu vendi alguma coisa para poder ajudar alguém da família. Mas eu estou dizendo o seguinte, é emprestar o nome. Então, às vezes, a pessoa que vai comprar, ele não pensou antes se aquela necessidade dele era primária, ou era secundária, ou era só vontade de comprar. Meu amigo, vontade dá e passa. Então, quem sabe aquela necessidade não era para hoje. Você compra, quem sabe, com planejamento. Mas quando tem a família só acha que a família só entra nesse sentido se for questão de saúde. Correto. É interessante nisso que o pastor Custódio está colocando, o Diógenes, é porque, assim, há um pensamento que diz assim, se você pode dar, dê ao invés de emprestar. Porque nós já percebemos e já vimos muito caso de famílias, de relacionamentos que foram destruídos, até mesmo ali no círculo familiar, porque alguém emprestou e não houve aquele, né, o ressarcimento. Então, assim, se você tem condições de dar, meu amigo, é melhor que você dê do que você empreste. Mas o que o pastor Custódio falou, acho que está muito sério, né? E muito certo. Se não é questão de saúde, então talvez não tenha tanta urgência, né? É algo secundário. Agora, se você percebe que a pessoa está pedindo uma questão de saúde, mas ela não tem condições de pagar, dê como, né? Como uma oferta, uma ajuda, alguma coisa assim. Ainda que ela prometa te dar, mas você sabe que ela não vai conseguir. Então, eu acho que o problema aqui maior é o seguinte, tem pessoas que saem na loja, vai no shopping e fala o seguinte, olha, 40% de desconto. Aí chega em casa todo feliz com a sacola de roupa, qual objeto que ele comprou lá? Comprei com 40% de desconto. Amigo, se não está no planejamento, você não ganhou 40% de desconto. Você gastou 60%. Então você tem que pensar isso. E as pessoas que querem comprar assim e querem pedir o teu cartão de crédito emprestado, não é por uma urgência, uma emergência. É por uma oportunidade. E eu posso dizer também, sabe o que é? É por uma falta de planejamento que você vai tentar emprestar o cartão de crédito de alguém, usar o nome de alguém. Aliás, a gente pede para você que perdeu o programa da semana passada, para você assistir lá, porque a gente falou justamente sobre isso aí, né? A pessoa que não se planeja. A gente falou sobre planejamento e foi um programa muito legal, tá? Se você quiser o link também, é só falar aqui com a gente. Porém, vocês aí lembraram que tem um personagem, sim, no Antigo Testamento, teve problemas com dívidas. O pastor Custódio falou quem é, mas eu vou dar agora a chance do pastor Carlos Rafael contar pra gente que você vai contar que personagem. Vou revelar então quem está devendo, né, na Bíblia. A Bíblia conta lá no livro de 2 Reis sobre o caso de uma viúva, né? Ela havia, infelizmente, perdido o marido e o marido era o provedor, né, do lar, da casa. E por não ter mais o provedor, ela agora estava num mundo atolado em dívidas, não tinha como sair. E aí, então, ela se encontra com Eliseu, que era o homem de Deus, né? O profeta de Deus. E ele faz ali um milagre acontecer, né? O azeite é multiplicado
E o recado de Eliseu para ela, lá no 2 Reis, capítulo 4, verso 7, é que ela vendesse tudo aquilo e pagasse, então, as dívidas que foram contraídas. Ou seja, Eliseu poderia falar assim, olha, começa uma vida daqui para frente, esquece lá a dívida e tal. Não, ele fala assim, ó, trabalhe, venda, e uma vez que você adquirir o recurso, pague. Então, amigo e Diógenes e pastor Custódio, o que nós vemos aqui é que o primeiro passo é o esforço humano, acreditando no poder de Deus, em avançar, sair da zona de conforto, daquela comodidade. Ela poderia muito bem ficar com o azeite ali guardado, né, sem fazer nada. Mas ela foi em campo. Então, um amigo agora que está endividado, está pensando assim, poxa, eu estou ouvindo a Novo Tempo, eles estão falando sobre dívidas e tal, como é que eu vou pagar? O primeiro passo é você ter uma receita. E se você está desempregado, amigo, ore a Deus, mas levante cedo e vá buscar uma fonte de receita para você conseguir arcar com aquilo que você, infelizmente, contraiu. Olha, você foi muito feliz nesse seu comentário, porque a gente viu que a vida dela não foi tão fácil, né? Porque ela teve que pegar agora esse azeite e sair vendendo para todo mundo. Teve que ter uma noção de administração, né? Valor que eu vou colocar nesse azeite. Talvez ela tenha visto o valor lá mais em conta para ela vender mais. Virou uma empreendedora, Virou uma empreendedora. Minha dívida é X. E a dívida nem era culpa dela, né, o pastor Custódio? Nem era dela, né? Não era, imagina, ela não tinha o esposo, o provedor não estava com ela mais, né? Mas interessante que o profeta fala para ela assim, ó, e você vai viver com o que sobrou. O que sobrou você vai viver com seu filho ali. Então ela vendeu, quitou a dívida, teve liberdade, não era mais escrava, não tinha mais possibilidade de perder nem o filho, porque eu poderia levar o filho para pagar a conta, né? Mas estava ali na realidade e agora estava viver com o que sobrou. Ela viveu com o que tinha ali. Então, liquidou as dívidas, ela tinha tranquilidade, tinha paz, tinha tranquilidade para viver com seu filho ali. E seguindo a orientação do profeta. Vende, se ela fosse uma mulher preguiçosa. Ah, meu amigo, agora eu tô com água, com boi na sombra, né? Azeite para tudo quanto é lado, tem azeite aqui, tô de boa, de levar minha vida como Deus me permitiu. Não, ela foi à luta, foi vender. E se ela não fosse uma empreendedora? E se ela não tivesse possibilidade de sair para oferecer o produto dela? E se ela não tivesse coragem, o sol estava muito quente? Amigo, aí são as desculpas que você pode dar, né? Mas tem que seguir na risca ali, ela seguiu na risca e foi feliz. Ela podia dizer assim, não, mas quem é que vai ficar com meu filho, né? Eu não vou sair para vender, não. Agora, gente, tem um outro assunto também que eu queria agora passar a discutir com vocês, que também tem o outro lado, né? Tem pessoas que pensam assim, tá, mas eu tenho uma dívida, mas essa dívida já tem muito tempo. Essa dívida já caducou, já passou de 5 anos. E a gente sabe que muita gente acaba devendo tanto, que uma dívida a outra não vai fazer mais diferença, né? Você vai para casa da pessoa, ela recebe ligação de todo mundo. Ela nem atende mais a ligação, porque ela sabe que é só cobrança. O que Paulo fala a respeito disso? O dever de alguém que diz que é de Cristo com relação às dívidas. Primeira coisa que ele tem que entender ali, né? A fé não anula deveres civis. A fé não anula. Pelo contrário, o cristão deve ser um cristão, um cidadão exemplar, né? Ele destaca 2 responsabilidades aqui. Posso destacar? Sim, é Romanos 13, para quem está chegando aí, Romanos 13, 7 e 8, né? Dê a cada um o que lhe é devido, se impostos de tributo, tributo de temor, de honra, não devam nada a ninguém e não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, Paulo está dizendo, o primeiro destaque aqui é deveres civis e financeiros. Dê cada um o que lhe é devido. Isso que inclui impostos do governo, os tributos, imposto de renda, ser honesto no imposto de renda, né? Respeito e honra a autoridade, mesmo que não concordamos com as autoridades. Então ele está falando assim, ó, respeito e honra as autoridades, mesmo que você não concorde, cumprindo todas as obrigações legais e sociais. Então Paulo ele é bem claro aqui, a parte civil, qual é a nossa parte? Pagar os tributos é dever nosso cristão? Porque hoje está difícil querer pagar tributo, né? Vai querer pagar, então o tributo, cada dia mais um tributo a mais para a gente. Mas é a nossa lei, a lei do país, então você tem que respeitar. Então você tem que pagar o que é dar, César o que é de César e Deus o que é de Deus, ponto final. Então deveres espirituais, tem outro ponto aqui, dever espiritual e moral. Não deva nada a ninguém, exceto que o amor. A única dívida que o cristão deve manter é o amor constante ao próximo. Então quando você fala assim, Paulo chega um momento que ele fala assim, se você não trabalha, também não coma, meu filho. Olha que você vê sem comer.
Mas você não pode dever nada a ninguém. Quando você fica devendo, pague alguém. Porque, como eu falei no início, Diógenes, o credor nunca esquece, né? Sim. O credor nunca esquece. Se está devendo, tem que pagar. E ponto final. Quem ama o próximo, cumpre a lei de Deus em sua essência. Essa é uma regra que Paulo está colocando ali. Quem ama o próximo, cumpre a lei de Deus em sua essência, né? Pastor Custódio, só um minutinho aqui. Tem uma ouvinte chamada Ellen. Ela fez uma pergunta aqui. Ela fala que ela nunca fez empréstimos, tá? Mas ela gostaria de saber o seguinte: qual é o meio de investir, por exemplo, R$3.000, um valor baixo, né? Não sei se vocês vão saber responder. O Custódio, que está acostumado com bolsa de valores, deve saber. Pode mandar. Ouvintes, podem mandar que o pastor Custódio faça essa pergunta. Ele é expert nesse assunto. Gostaria de saber qual é o meio de investir, por exemplo, R$3.000 que se tem em reserva que não se vai precisar por 3 anos. Gostaria de não ser identificado. Ih, já quebrei ela. Agora que ela colocou no finalzinho. Mas não vou repetir o nome dela, não. Muito obrigado. E aí? Então, a poupança é o rendimento mais... É o seguro, não tem imposto, não tem nada, mas é o menor rendimento que tem. Então, se você tem um dinheiro que não vai usar R$3.000, não vai usar daqui 3, 4, 5 anos, eu diria a você, vá no banco, fala com o seu gerente e fala o seguinte: quero aplicar na taxa Selic. É o melhor rendimento que tem. Aí o gerente vai te falar assim: não, você aplica no, quem sabe, mercado imobiliário. Meu amigo, não aplica no mercado imobiliário. Vou aplicar na Bolsa de Valores, divide aqui e compra. Não nem faça vai dar também. para comprar nada praticamente. Não dá. Mas eu digo para você o seguinte: é na taxa Selic, que é a melhor aplicação que você tem hoje no banco. E ela está com quantos por cento, pastor Custódio? 15? Chegou a 15 a Selic? A taxa Selic 15, 15 agora, né? Mas você tem uma rentabilidade melhor. Ela é melhor do que o CDB. Então você chega lá, o gerente vai abrir um leque, tudo na taxa Selic, onde você deve aplicar, você aplica seu dinheiro. Tesouro Direto também tem, não tem? Tesouro Direto também, mas eu aplicaria no taxa Selic. O banco quando você chega no banco sabendo onde vai aplicar, ele vai te dar um leque de informações na taxa Selic que você vai aplicar. E tem taxa? Tem uma taxa? Tem? É 100% do CDB, alguns até maior. Beleza. Muito bom. Você vê que a Novo Tempo está ajudando, hein? Rapaz, vamos fazer um programa especial só desse negócio de investimento com Custódio, hein? Olha aí, hein? Olha aí. Aí eu vou ficar só ouvindo junto com o pastor Rafael. Eu vou só aprender. Não, eu vou ficar rico, homem. Temos que ficar igual a ele. Comprar uma casa top de 5 quartos. Nossa, mano. Muito bom. E isso que o pastor Custódio está colocando aqui, Diógenes, é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ter responsabilidade social, né? E a responsabilidade social é você ser um cidadão que paga ali os seus tributos, né? Os seus impostos, as suas taxas. É claro que a gente vive num país, infelizmente, que a corrupção, ela é reconhecida, né? Quase que generalizada. Sim. Mas isso não nos deve levar a nós sermos desonestos, né? Então, se as autoridades elas são desonestas, isso não quer dizer que eu tenho que ser também. Claro. Então, honre lá os seus tributos, pague as suas taxas. A gente paga com o coração na mão, né? Mas é uma lei e tem que ser obedecida. Ô, Josh, vou só dar mais um pontinho sobre a aplicação ali. Vamos lá. Se a pessoa tem 3.000, tudo bem, é um valor tranquilo, pequeno, não é tão grande. Mas se você tem 20, 30, 40, 50 mil reais, o meu conselho é o seguinte: nunca faça uma única aplicação. Mesmo na Selic, não faça uma única aplicação. Lá com a taxa Selic, você vai ver a aplicação 3, 4 aplicações diferentes. Então você faz 20 mil reais em uma, 10 mil em outra e mais 20 em uma outra. Então faz 3 aplicações. Nunca faça uma única aplicação, porque é melhor. Tá. A gente vai ter um programa só com essas suas dicas, só com você, nos ensinando. Que isso, gente, rapaz, aí não. Vamos fazer agora, vamos fazer uma enquete agora, vamos testar a audiência dessa rádio, gente. Quero ver. Quem gostaria de ter um programa só com as dicas do Custódio, como investir, rapaz? Coloca eu quero. Vamos ver, se aparecer 10 mil aqui. Olha, eu vou convidar um consultor de finanças para estar junto conosco aqui para falar sobre isso aí. Você falou daquele rapaz, hein? Será que ele vem mesmo? Convido um consultor sobre finanças para a gente vir aqui para falar sobre finanças. Acho interessante. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos lá. Ele é de economia, ele é formado em economia pela EBMEC, então ele tem muito mais conhecimento que o pastor Custódio, que não foi formado lá. Eu sou contador, antes de ser pastor, eu sou contador. Né? Você tem muito mais conhecimento que eu. Mas tem já estudei algumas áreas, mas ele é formado em economia, ele tem muitos conhecimentos, posso trazer ele consultor para poder nos ajudar. Já estão pedindo, eu quero, então vamos ter que fechar agora, hein? Temos que fechar. Vamos ter que fechar. Vamos fazer, com certeza. Aqui a gente está sempre pensando no ouvinte. Vamos fechar aqui, gente, o tempo está correndo.
eu fiz uma pergunta hoje no nosso programa e já eu quero dar a resposta aqui valendo o livro. Eu queria que o pastor Custódio, ele não tinha combinado comigo. Mostra aqui, pastor, o livro que a gente vai estar dando hoje para o ouvinte. Ó, não é esse, não. Mostra aqui. Isso, olha, esse livro aí, Saldo Extra, do Antônio Tostes, ele que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, uma pessoa que entende muito sobre o assunto, e um ouvinte vai ganhar esse presente aqui. Eu acho que eu já sei quem é, eu já vi aqui, já vou colocar. Só vamos trazer essa história rapidamente aqui para a gente fechar, sem ler, tá? Resumindo aí, pastor Custódio, desse credor incompassivo, o que foi que aconteceu? Ele estava devendo dinheiro? Ele estava devendo e muito. E na realidade, quando você vê a história bíblica aqui, quando a palavra de Deus deixa bem claro para a gente os detalhes, ele tinha uma dívida impagável. Ele não conseguiria pagar essa dívida. Agora, o que me chama muita atenção é a forma que ele foi perdoado. Sim. Ele foi perdoado da sua dívida. Ele deveria fazer o rei, né? O que o rei representando Deus, ele fez com a dívida. Ele pagou, ele ouviu o clamor do servo, ele, com compaixão, ele perdoou a dívida dele. A dívida dele era impagável. Como deixa bem claro aqui, quantos anos ele deveria trabalhar para pagar essa dívida? Ele não ia viver esse tanto tempo, né? Então, ele não tinha como pagar. Então, o rei ouviu com compaixão, perdoou a dívida dele. Teve compaixão, o rei sentiu misericórdia, foi misericordioso com ele também, e cancelou toda a dívida dele. O que ele deveria fazer? Sai dali agradecido, feliz da vida, mas ele tinha alguém também que ele era credor de alguém. E esse alguém devia para ele 100 denários, um valor bem pequenininho. 3 meses. Equivalente a 3 meses de trabalho, pagaria a conta. E ele tinha que pagar quantos anos ele tinha? Não vou nem falar que você fez essa pergunta lá no início. Seja para os ouvintes responder lá. Mas o que ele fez? Ele foi lá sem misericórdia. O que ele fez? Ele foi sem misericórdia, ele foi egoísta, ele foi implacável, falta de compaixão, não teve perdão, não olhou para o lado humano, ele maltratou aquela pessoa e fez tudo que não deveria ter feito. Ou seja, imagine que você recebe o perdão de alguém, o que você vai fazer? Uma dívida. Aí se alguém está te devendo, nossa. Ao fazer assim, vou perdoar a sua dívida também, vou até lhe doar mais coisas. Mas ele não, ele foi implacável, egoísta contra aquela pessoa que estava devendo para ele. Então a gente mostra o seguinte, que a misericórdia que Deus estende a todos nós, se você tem um coração duro, você quando recebeu a misericórdia de Deus, seja misericordioso também, seja passivo, seja perdoador. Então o perdão vem de Deus. Deus perdoa, Deus cancelou a nossa dívida de pecado. A gente deixa bem claro. Você não tinha condições de um dia estar com Cristo no céu, mas ele abriu os braços na cruz para nos remir, nos perdoar, né? E como é que você tem alguém que falou mal de você, você não consegue perdoar? Isso tem no lado pessoal. E tem gente que não perdoa, vive com aquela culpa nas costas, né? Pastor Custódio, o tempo aqui está acabando já. Vou dar para o pastor Carlos Rafael. Você está estreando aqui depois de uma semana. Eu vou te dar aqui as palavras finais, porque eu já vou vir com o resultado aqui. Sim. Tá bom? Ok. 2 minutos. Olha, Diógenes, pastor Custódio, é muito bom que nós estudamos nessa manhã. É de fato um assunto muito pertinente, né, muito atual. Mas eu encerraria o programa de hoje falando com os nossos ouvintes que talvez o problema dele não seja financeiro. Talvez o problema dele não seja financeiro. Talvez não seja uma dívida a qual ele tenha contraído com alguém. Talvez o problema dessa pessoa seja um relacionamento que foi interrompido, uma desavença, um mal-entendido. O convite de Deus para todos nós essa manhã é que nós utilizemos a mesma essência da história que o pastor Custódio comentou agora. Sim. O perdão. Né? Deus nos convida para termos um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração bondoso. Se há alguém que tenha uma dívida pendente com você hoje, seja emocional, alguma coisa nesse tipo, ore, peça a Deus para que Ele te dê forças, para que assim você consiga perdoar, assim como Jesus também perdoa. Essa foi a oração que Ele nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Talvez tudo aquilo que nós comentamos aqui como financeiro não é o seu problema. Talvez o seu problema é outro. Talvez é alguém que precisa do seu perdão, alguém que você precisa se reconciliar. Hoje o céu clama e pede por isso na sua vida. Muito bom, muito bom. Vamos então para a resposta aqui.
A gente perguntou hoje para o nosso ouvinte, né? Quantos anos o credor incompassivo iria precisar trabalhar para pagar a dívida de 10 mil talentos? E aí é o seguinte, Custódio, você que é bom aí nos cálculos, acho que você é a melhor pessoa. Quantos anos a pessoa ia precisar trabalhar, aquele credor incompassivo? Você disse que era uma dívida impagável, mas se ele fosse pagar, quanto tempo que ele tinha que levar de trabalhar? Aquele homem era 10 mil, né, que ele devia, né? Então, ou seja, ele tinha que trabalhar 160 anos. Vamos ver se alguém acertou aqui? Vocês não vão conseguir ouvir, mas... 160 mil anos. Ah, opa, deixa eu ver 160 aqui. 160 mil anos. Deixa eu ver aqui, ó. A pessoa mandou aqui. Ellen Brandão. mil anos. Não. Não, ela errou. 164 não. 160 mil anos. 164 mil, na verdade, alguns cálculos falam, mas o nosso aqui é 160 mil. Arredondado. Pois é, mas teve alguém que acertou, eu vou descobrir aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês voltam na próxima semana, né? Com certeza. Vem aí notícia, a gente se encontra, se Deus quiser, semana que vem. Tchau!